Olá pessoal, dando sequência nos nossos estudos, hoje vamos falar sobre a função orgânica álcool. Só recapitulando, vimos os hidrocarbonetos, compostos, moléculas compostas apenas por hidrogênio e carbono. E aí agora a gente entra numa divisão, que são as funções oxigenadas, ou seja, possui oxigênio dentro da molécula orgânica. E futuramente veremos as funções nitrogenadas, funções orgânicas que contêm nitrogênio. Então, falando um pouquinho sobre o álcool, para uma molécula ser classificada como álcool, ela deve ter hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. O que isso significa? Bom, hidroxila, hidrogênio ligado ao oxigênio. E por sua vez, este carbono da molécula deve ser um carbono saturado, ou seja, somente ligações simples, ok? Então entenda esse carbono saturado como tendo ligações simples. E para ele fazer ligações simples, você pode considerar também na hibridização que estudamos sp3, ok? E aí nós podemos ter alguns exemplos, né? Por exemplo, se eu tiver uma molécula CH3, CH2, CH2, OH, hidroxila é um álcool. Essa hidroxila está ligada a um carbono que, por sua vez, é um carbono saturado, que só faz ligações simples. As 4 ligações estão uma com a hidroxila, outra com o carbono e cada uma delas com hidrogênios, ok? Um outro exemplo que a gente pode dar é uma hidroxila ligada a um composto cíclico. É possível ter álcool em composto cíclico? Sim. Se a condição necessária for respeitada, não tem problema nenhum. Aqui nós temos que ter um hidrogênio. Então veja bem, hidroxila ligado a carbono, que por sua vez é um carbono saturado, que só faz ligações simples. Isso aqui também é um álcool, mesmo sendo cíclico, ok? Olha só este último exemplo aqui. Agora você pode ficar na dúvida. Isso é um álcool, não é? Ah, professor, tem uma ligação dupla ali, né? Ok. Então, vamos ter bem isso em mente. A hidroxila está ligada a um carbono saturado, é álcool. Se na cadeia carbônica tiver ligações duplas, triplas, não tem problema, desde que a hidroxila não esteja neste carbono ou neste carbono, ok? Aí não vai ser álcool, a gente vai ver o que vai ser, ok? Cuidado, hein? Hidroxila ligada a carbono saturado, álcool. Ah, mas tem ligação dupla. Não está hidroxila ligada a esses carbonos de ligação dupla, né? Que seriam sp2, né? Então, é um álcool também, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura, pessoal. A gente usa aquela mesma tabela. Número de átomos de carbono, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent e assim por diante, para o número de átomos de carbono. A gente usa, se tiver ligação dupla, tripla, somente simples, an, em, in, igualzinho a gente estava fazendo com os hidrocarbonetos. A única coisa que muda é o finalzinho. Para hidrocarboneto, a gente usava o final O, naquelas nossas, né, no prefixo, infixo e sufixo. O sufixo era o O. Aqui o finalzinho da palavra álcool é OL, então vamos usar OL. Olha só que simples isso daqui, ó. 2 átomos de carbono pela nossa tabelinha. Opa! 2 átomos de carbono pela nossa tabelinha, et. Somente ligação simples entre os carbonos, an. E tem hidroxila, ol. É um álcool, hidroxila ligado a carbono saturado, carbono faz ligações simples, álcool. Então aqui, ó, a nossa molécula do etanol.
Continuando com outros exemplos, vamos avaliar esta molécula aqui. Bom, tem hidroxila ligado a carbono que faz apenas ligações simples, né? 3 ligações simples com os outros 3 hidrogênios. Um átomo de carbono, match. Somente ligação simples. Finalzinho ol, porque é um álcool. Metanol. Tá aí a nossa molécula de metanol. Agora, vamos olhar essa molécula um pouquinho mais complexa. Veja, temos a hidroxila, ok? Se você tem a hidroxila ligada ao carbono que faz ligações simples, é um álcool. Então, a gente vai dar nomenclatura de álcool. Seguindo as regras da IUPAC, segue aquela tabelinha final ol. Só que cuidado, atenção para numerar a cadeia. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso achar a cadeia carbônica principal, que obviamente vai passar por este carbono da sua função, onde a hidroxila está ligado. E aí eu tenho que numerar. Então, olha só, minha cadeia carbônica principal está aqui, ó, a maior sequência de átomos de carbono possível está ali. Que passe pelo carboninho da sua função, passou por lá. Beleza. Eu posso numerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Agora, quem vai mandar nessa numeração é onde a sua hidroxila, né, o seu grupo funcional, o carbono do seu grupo funcional está mais próximo da extremidade. Veja que está mais próximo dessa extremidade. Portanto, obrigatoriamente, este carbono é o carbono 1, ok? Carbono 1, este é o 2, este é o 3 e este é o 4. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, eu sei que é but. Somente ligação simples an e é um álcool, ok? Finalzinho ol. Duas formas de numerar aqui. Então, eu posso colocar o númerozinho na frente, 2ol, indicando que a hidroxila está no carbono 2, ou colocar no meio do nome, butan 2ol, ok? Os dois jeitos estão corretos aqui. Mas a gente também tem um radical, olha lá, na cadeia carbônica para fora ficou um radical, ficou uma parte hidrocarbônica pendurada com apenas um átomo de carbono. Em qual carbono? Também no carbono 2. Então lá na frente eu coloco 2, com átomo de carbono é met, se é radical final é il, 2-metil, tracinho 2-butanol. Ou 2-metil, tracinho, butan 2ol. Tá? Esses dois nomes estão corretos, essas duas formas. Professor, pode ser cíclico? Pode, a gente já falou, né? Hidroxila ligado a carbono, que por sua vez só faz ligações simples. A gente tem um álcool. Como que a gente dá o nome para esse álcool? Composto cíclico. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono é but. Só que é ciclo, professor, então coloca lá, ciclo. But, simples ligação ali no meu ciclo, an, finalzinho, ol. Ciclo butanol, ok? Ciclo butanol. Precisa numerar aqui carbono 1, 2? Não, veja que aqui sempre vai ser 1, né? Onde está a sua função não tem uma extremidade, né? Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aqui tanto faria também você numerar de um lado para o outro, né? E olha esse último exemplo aqui, para a gente ficar com uma gama legal de exemplos aí para não ter dúvidas. Eu tenho a hidroxila, eu tenho radical e eu tenho insaturações. Então veja bem, esse é o exemplo talvez mais importante aí, porque tenho a cadeia carbônica principal, tenho o carbono da função, tenho carbonos de insaturações e tenho carbono de radical, ok? Como eu vou numerar? Existe uma ordem, tá, pessoal? Uma ordem. Se eu tenho, por exemplo, 3 ordens aqui de prioridade para numerar. Se eu tenho, por exemplo, radical, somente radical, não, vamos supor que eu não teria função nem ligação dupla. Radical. Eu iria numerar para onde o meu radical estaria mais próximo da extremidade. Então, 1, 2, 3, 4, se eu não tivesse a ligação dupla nem a função, ok? Seria por este motivo. Mas eu posso ter também as insaturações.
insaturação, ok? Entre competir o radical e a insaturação, quem manda, quem tem uma prioridade maior é a insaturação. Então, neste caso, eu vou numerar como 1, 2, 3, 4, se eu não tivesse a função. Se eu só estivesse comparando um radical com a minha insaturação. E, por fim, quem manda sempre, se eu tiver os três, né, essas três observações dentro da molécula, quem sempre vai mandar vai ser a função orgânica. Função orgânica, ok? Então, eu tenho aqui o carbono da minha função orgânica, está mais próximo dessa extremidade, obrigatoriamente aqui é carbono 1, 2, 3 e 4. E olha só como que eu tenho que compor esse nome. Tenho o radical no carbono 2, então vamos lá. 2, metil. Met, um átomo de carbono, se é radical final eu, 2-metil, tracinho. Cadeia carbônica principal com 4 átomos de carbono, é but. Tomem cuidado aqui. Tenho saturação? Tenho. Então, é uma ligação dupla em, eu uso em. Entre o carbono 3 e 4, menor número 3, lá no meio do nome eu coloco 3, em. E aí eu tenho a minha função. Primeira parte do nome, prefixo, infixo, e agora falta o sufixo, que é um álcool. Está fazendo ligações simples, apesar de ter uma ligação dupla aqui, este carbono só faz ligação simples, portanto é um álcool. Finalzinho é O, mas em que carbono essa hidroxila está pendurada? No 2. 2, O. Aqui, quando eu tenho que numerar duas coisas dentro do nome, pessoal, obrigatoriamente lá dentro do nome eu tenho que colocar os números. Não posso jogar lá na frente como fizemos aqui, ó, que eu tinha indicando apenas uma coisa, que era a minha hidroxila para o ol. Não tinha ligações duplas. Se eu tiver ligação dupla ou tripla, que eu tenho que indicar mais alguma coisa dentro do nome, obrigatoriamente esse número teria que ser colocado aqui, para não ter confusão, entende? De colocar um número aqui e achar que é da ligação dupla, ou será que é do ol? Não, daí você coloca antes do que você está querendo indicar, obrigatoriamente, ok? Agora a gente vai ver a classificação de álcoois. Temos dois tipos de classificação. O primeiro deles que a gente vai ver agora é com relação a você falar que o álcool é primário, secundário, terciário, tá? E aí depois a gente vai ver quanto ao número de hidroxila. São dois tipos de classificação que a gente pode fazer para álcool, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Para ser álcool, você tem um carbono fazendo 4 ligações e uma das ligações tem hidroxila. Então já vamos colocar aqui, ó, para a gente ver bem certinho essa diferença. Então, para ser álcool, eu tenho que ter isso aqui, ok? Para ser álcool, eu tenho que ter isso aqui. Beleza. Hidroxila ligado a carbono, que por sua vez está ligado a apenas um outro átomo de carbono, aqui pode ser o quê? Qualquer coisa menos carbono. Por exemplo, um hidrogênio, um cloro, aí a gente até pode colocar outros elementos, mas via de regra é hidrogênio e hidrogênio lá para cima, tá? Ou seja, este carbono é considerado um carbono primário. A hidroxila está ligada a um carbono, que por sua vez é primário. A gente classifica o álcool como álcool, a molécula, essa molécula de álcool, como álcool primário. Olha lá, a hidroxila está ligada com esse carbono. Olha esse carbono, está ligado a outros 2 átomos de carbono. E aí aqui, um hidrogênio, por exemplo. Então, este carbono ele é considerado secundário. Se um carbono está ligado a outros 2, ele é secundário. Portanto, eu classifico como o álcool inteiro como secundário. Então, álcool secundário. E agora, se a hidroxila está ligada a um carbono que por sua vez está ligado a outros 3, ou seja, este carbono é terciário, o álcool inteiro eu vou considerar como um álcool terciário. Beleza? Exemplos: CH3, CH2OH. O etanol que a gente viu, ó, tá ligado apenas a esse carbono tá ligado a apenas um outro, primário. Um secundário, CH3,
CH, CH3, ó a hidroxila aqui, ó. Está ligado a este carbono, que por sua vez é secundário, e um terciário. Está aqui um álcool terciário. Veja bem que não existe a possibilidade de ter álcool quaternário. Por quê? Para ser um álcool quaternário, vamos entender que o carbono tem que ser quaternário. Para um carbono ser quaternário, ele tem que estar ligado a outros 4 átomos de carbono. Como que eu posso colocar a hidroxila aqui se o carbono já está fazendo as 4 ligações? Portanto, é impossível você ter um álcool quaternário, ok? A segunda classificação que eu gostaria de ver com vocês é com relação ao número de hidroxilas. Vimos que para ser álcool eu preciso ter a hidroxila, o OH, ligado a um carbono que só faça ligações simples. Mas eu posso ter apenas uma, mas posso ter mais de uma hidroxila numa molécula e continua sendo álcool. E aí nós temos as classificações, ok? Então, eu posso considerar um monoálcool um monol quando a minha molécula tem apenas uma hidroxila, que é o que a gente estava vendo praticamente até agora. Então, eu tenho na minha classificação monoálcool. Ou também a gente pode falar monol. Monoálcool ou monol. Tá? Por exemplo, ó, o etanol aqui, ó, CH3. CH2OH. Tem apenas uma hidroxila, é um monoálcool. Professor, posso ter duas? Pode ter duas. Aí eu tenho um diálcool, ou também chamamos de diol. Por exemplo, duas hidroxilas. Professor, posso ter 3? Pode. A gente chama um triálcool ou triol. Triálcool ou triol. Por exemplo, essa molécula aqui. Uma hidroxila, 2 hidroxilas, 3 hidroxilas, ok? Temos essas 3 hidroxilas. Dentro dessas aí, a gente pode considerar aqui então o etanol. Temos o etanol. Esse aqui, ele tem um nome usual de etilenoglicol, mas já vamos colocar o nome IUPAC dele. E esse aqui tem um nome usual glicerina. Então nós temos aqui, ó, o etanol. Esse é IUPAC, ok? Vou colocar o nome usual aqui, ó. Etileno glicol. E vou colocar o nome usual aqui. Glicerina, já ouvimos falar, né? Glicerina. Pessoal, glicerina é extremamente utilizado em cosméticos, produtos de beleza, tá? É hipoalergênico e hidrata a pele. Então, esse triálcool ele é muito utilizado. Tá? Etilenoglicol, ele é utilizado como anticongelante nos países onde neva. Coloca junto no radiador para não congelar, né? A água que vai no radiador, né? O líquido para ir no radiador para não congelar, tá? Vamos colocar o nome IUPAC desses dois aqui, ó. Olha como não é difícil, ó. IUPAC. Bom, 2 átomos de carbono, et. Somente simples ligação, an. Finalzinho, ol. Ol. Mas em quais carbonos? Aqui tanto faz você numerar 1, 2 ou 1, 2. No carbono 1, no carbono 2, eu tenho 2 vezes diol. Etano 1, 2 diol. Esse é o nome IUPAC para um diálcool. Vamos fazer para o triálcool. IUPAC. Olha lá, pessoal. 1, 2, 3 átomos de carbono. Prop. Somente simples ligação, an. Eu tenho, tanto faz também você numerar aqui, 1, 2, 3. Eu tenho no carbono 1, uma hidroxila. No carbono 2 a outra, no carbono 3 a outra. Se eu tenho 3 vezes, triol, por isso que veio o nome, ok? Propano 1, 2, 3, triol.
Eu tenho que colocar os números, professor? Tem. Porque, por exemplo, aqui eu podia ter um CH2 e aqui está outra hidroxila, né? E aí você tem 1,1,3 triol, né? Então você tem que identificar onde estão essas hidroxilas, ok? Pessoal, e aí tem uma coisa importante nos álcoois que a gente precisa ver a nomenclatura usual, tá? Uma regrinha. A gente tem a nomenclatura IUPAC, ou seja, dar nomes usando aquela tabelinha lá com o prefixo, met, et, prop, but, com o infixo, an, en e in, e com o final, ol, né, para álcool, que é da função orgânica. Mas nós temos aqui um nome, são nomes muito utilizados nos frascos de reagentes que vocês encontram, muito a nomenclatura usual deste tipo. E não existe apenas uma regra, tá? Existem algumas substâncias que existem várias nomenclaturas usuais. Como eu dei o exemplo do etileno glicol, é um nome usual, mas não segue isso aqui, ok? Mas é um nome usual. Então, algumas moléculas têm mais de um nome usual, né? Mas a via de regra a gente tem o nome IUPAC, que todos são iguais, né? E é utilizado no mundo inteiro. E a gente tem alguns nomes para o álcool. Esta regrinha de usual, ela é muito utilizada. Então, como é que você faz? Como essa regrinha? Olha como é simples. Você coloca o nome álcool na frente, já está compondo o nome, tá? Álcool. Você coloca o radical, quantos átomos de carbono tem, né? É met, né? Et, e aí a gente vai fazendo, tá? Só que com o finalzinho ico. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Olha lá, eu tenho aqui uma hidroxila ligada a carbono, ligação simples, né? Que no nome IUPAC seria metanol, metanol, é um metanol que a gente viu, ok? Aqui é uma hidroxila, tá meio arriscado, mas é o H, né? Vamos fazer esse nome usual? Então, eu começo com a palavra álcool. Qual é o radical ali? O que estaria ligado à hidroxila? Bom, se isso aqui tivesse pendurado na hidroxila, seria um metil. Álcool, metil, finalzinho, ico. Álcool metílico, aí a gente só acentua pelo português. Álcool metílico, ok? Simples, né? Álcool, finalzinho ico, e qual é o radical que estaria pendurado? É o metil, então álcool metílico. Vamos para esse daqui. 2, né? Se fosse IUPAC, seria o etanol, né? 2, et, ligação simples an, finalzinho ol, etanol. Vamos fazer essa regra ali. Começa com a palavra álcool. Álcool. O que estaria pendurado à hidroxila? É um etil. Etil. Então, álcool, etil, final ico. Ico. Álcool etílico, pelo português, acentua ali. Álcool etílico. E, por fim, álcool. Que radical seria esse daqui? Lembra, quando a gente tem 3 átomos de carbono pendurado em alguma coisa, pode ser o N-propil e o isopropil. O iso está pendurado pelo meio, que é o caso aqui. Então, é o álcool isopropil, só que final ico. Ico, álcool isopropílico. Beleza? Então tá lá, pessoal. Álcool metílico é um álcool que ele é tóxico. Se ele pegar fogo, a gente não enxerga chamas, tá? Ele queima incolor, né? Digamos assim, você não consegue ver a chama dele. O etanol é muito utilizado nos combustíveis, né? Esse álcool dos postos de combustíveis no Brasil é o álcool etílico, né? Que é o etanol. E ele também é o álcool que está presente nas bebidas alcoólicas. E também é o álcool que é utilizado no álcool gel, por exemplo, no álcool de desinfecção, né? Que geralmente usa álcool 70%, então você usa água, né? Usa 70% dele e 30% de água, tá? É esse álcool aqui. E esse daqui, o álcool isopropílico, é o álcool que é utilizado para limpar telas de computador, celular, aqueles sprayzinhos que a gente tem. Ele é muito utilizado para usar equipamentos eletrônicos. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre enóis e fenóis. Pessoal, para ser álcool, hidroxila ligado a carbono que só faz ligação simples. Mas professor, se a hidroxila estiver ligada a um carbono que faz ligação dupla,
Aí nós temos o enol. En de ligação dupla, ol de hidroxila. Veja bem, CH2, CH dupla, CH, olha lá minha hidroxila. E tem uma hidroxila ligado diretamente a um carbono, e esse carbono, por sua vez, faz ligação dupla. E eu peço uma atenção especial para vocês. Gente, hidroxila ligado a carbono com ligação dupla, a função orgânica que a gente chama é enol, não é álcool, por favor. Não confundam isso, tá? É enol. Quem for tentar vestibular, Enem, né, futuramente, é uma grande pegadinha, tá? Isso aqui é uma grande pegadinha. Isso não é álcool, isso é um enol. Como que dá nome para isso aqui? É igual a álcool, só que a função é enol, ok? Como assim, professor? Olha lá, 1, 2, 3, 3 átomos de carbono. Minha função está aqui, eu começo a numerar aqui, 1, 2, 3. 3 carbonos é prop. Tenho ligação dupla entre 1 e 2, uso o menor valor, 1 em. E aí eu tenho uma hidroxila ol no carbono 1, ol. Dá o nome com a mesma regra que a gente estava dando para o álcool, tá? Só que cuidado, não é um álcool, é um enol. A função orgânica é um enol, beleza? E aí nós temos a classe dos fenóis. O que seriam os fenóis? São hidroxilas ligados diretamente a anel aromático. Isso é o fenol. Via a regra IUPAC, a gente daria nomes falando assim, ó, hidroxi, da hidroxila, e o benzeno, hidroxi, benzeno. E ao usual, a gente dá um nome, que esse é o mais simples que tem, da própria função, é um fenol. Esse é o fenol, tá? Esse composto é o fenol, ou hidroxibenzeno. Então, se eu tiver hidroxila ligado diretamente a anel aromático, é um fenol, beleza? Cuida aqui só, vou colocar um parênteses, a última coisa da aula, mostrando isso daqui, ó. Veja bem, isso aqui não é um fenol. Hidroxila ligada a carbono com ligação simples, isso é um álcool, ok? Álcool. É um álcool, porque não está a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Aqui está ligado diretamente ao anel aromático, então é um fenol, tá? Cuida com isso. Podemos falar que é um álcool, por exemplo, aromático, mas é um álcool, tá? Álcool aromático. Porque ele tem o anel benzênico, né? Beleza? Pessoal, para a aula de hoje era isso. Obrigado.